Olá! Hoje eu vou falar para você como agradar o coração de Deus. A Bíblia cita coisas que Deus se agrada e coisas que Deus não se agrada. O Senhor nos formou, nos criou para termos um relacionamento com Ele. Esse era o propósito do Senhor no início da criação, ter um relacionamento conosco. E como todo relacionamento, é preciso haver sempre uma troca. O Senhor já demonstrou todo o nosso amor por nós através do seu Filho Jesus. Se você o conhece, você sabe que o Senhor o ama por tudo isso que Ele fez e por muitas outras coisas. Mas se você o ama tanto, você deve ter aquele desejo no seu coração de agradá-lo. Pois bem, eu vou te falar hoje sobre coisas que agrada e sobre coisas que desagradam o coração de Deus. Eu vou ler os textos rapidamente, textos que estão na palavra de Deus, sobre algo que agrada e desagrada para que você tenha conhecimento de como agir, do que fazer. Porque em todo relacionamento é preciso investir tempo, é preciso investir dedicação, é preciso ter amor. E com o Senhor não poderia ser diferente. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos saber quem Ele é, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, para poder agradar o seu coração. Então eu vou começar a ler as coisas que a Bíblia diz que o Senhor não se agrada. Em Provérbios, capítulo 6, versículo do 16 ao 19, cita algumas coisas das quais o Senhor não se agrada. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. O primeiro item que ele cita é olhos altivos. Pessoas arrogantes, orgulhosas, presunçosas. O Senhor não se agrada com isso. Em Provérbios 8:12 ele diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O segundo item que o Senhor não gosta é a língua mentirosa. Deus odeia a mentira e na sua palavra ele deixa claro em várias passagens. Mas eu vou ler aqui para você Provérbios 12:22, diz assim: o Senhor odeia os lábios dos mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Lá em João 8:44, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então você pode imaginar o quanto o Senhor não gosta da mentira. O terceiro item que o Senhor não gosta são as mãos que derramam sangue inocente. Não só derramar sangue inocente, mas também acusar o inocente de fazer algo que ele não fez. A Bíblia menciona em Provérbios 17:15. Há 2 injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja dado como justo. O Senhor está sempre a favor daqueles que são inocentes e não gosta quando acusam o inocente, quando derramam sangue inocente, principalmente. O quarto item que o Senhor não gosta é um coração que traça planos perversos, um coração mau. Em Provérbios 12:20, ele diz: o engano se apodera do coração dos que vivem planejando o mal. Ou seja, um coração enganoso que só tem erro e maldade, nada dá certo. Jesus disse na sua palavra que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa tem maldade no coração, ela não vai fazer nada de bom. O quinto item é pés que se apressam para fazer o mal. O Senhor não gosta. Pessoas que se precipitam para fazer o mal, que têm a intenção de machucar o outro, que às vezes nem espera saber o que está acontecendo e mesmo que saiba, corre para fazer o mal e tem prazer nisso. Em Provérbios 1, no capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Salomão adverte lá para nós contra essa atitude. Filho meu, não sigas pelo caminho dessa gente. Afasta seus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal. O Senhor não gosta disso. E o sexto item que o Senhor não gosta
é testemunha falsa que espalha mentiras. Em Êxodo 20:16, um dos mandamentos que o Senhor deu para Moisés lá no início nas tábuas, o Senhor não gosta, ele diz, não dará falso testemunho contra o seu próximo. O Senhor não gosta de pessoas que dão falso testemunho, que conta inverdades sobre outras pessoas. O Senhor não gosta. E é um dos mandamentos dados por Moisés, esse texto. E o sétimo item que o Senhor não gosta, que fala lá em Provérbios, é o que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor não gosta. Lá em Provérbios 17:19 diz assim: o que ama contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, ou seja, é arrogante, facilita a própria queda. O Senhor não gosta. Lá em Romanos 8:8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora eu vou falar para você sobre coisas que agradam o coração de Deus. A Bíblia toda tem muitas coisas, muitas atitudes de servos de Deus, de pessoas de Deus que fizeram a coisa certa e agradaram o coração de Deus. Mas como eu disse aqui, eu vou citar algumas das coisas que agradam e que o Senhor enfatiza que isso agrada o coração dele. O primeiro item, o que agrada o coração de Deus é um coração cheio de fé, é você ter fé. Lá em Hebreus 11:6 diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para que qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. O Senhor quer que a gente tenha fé. Ele se agrada daqueles que têm fé. Em várias passagens no Novo Testamento, Jesus se agrada com pessoas que tiveram fé. O item número 2 que o Senhor se agrada, um coração arrependido, um coração quebrantado na sua presença. Em Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ou seja, arrependido. Ó Deus, não desprezarás. Se você pode cometer qualquer erro, qualquer engano, mas se você se arrepender de coração e chegar para ele, diante dele, chegar para o Senhor, diante dele com amor, com arrependimento, falar: Senhor, eu me arrependo mesmo, de verdade, me perdoa. O Senhor ama quem se arrepende, quem volta atrás, quem sabe que está errado e procura fazer o bem. O terceiro item da lista, o Senhor ama pessoas que o que agrada ao Senhor é pessoas que fazem o bem ao próximo, que fazem a bondade, a caridade. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, diz assim: não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O Senhor se agrada quando você reparte, quando você faz o bem. O quarto item da lista daquilo que o Senhor se agrada é obedecer aos pais. A obediência aos pais, o princípio da honra aos pais é muito importante. Eu sempre falo isso para os meus filhos. O obedecer aos pais é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz que o Senhor acrescenta dias à vida dos filhos que obedecem e honram os seus pais. E há muitos textos que falam isso. Mas lá em Colossenses 3:20, ele diz assim: filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E o quinto princípio é o que agrada ao coração é pessoas que oram com entendimento, pessoas que sabem o que estão falando. Salomão, quando se tornou rei, Deus apareceu para ele em sonho e falou para ele: olha, pede o que você quiser que eu te dou. E Salomão pediu um coração sábio ao Senhor, pediu sabedoria, e o Senhor se agradou disso. Diz aqui em 1 Reis 3:10, o desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. O fato de Salomão ter pedido um coração sábio para governar, sabedoria, agradou muito ao Senhor. A gente às vezes fica perdendo tempo pedindo tantas coisas para Deus, não que Deus não possa fazer, não que Deus não possa dar, mas o que nós temos o que agrada o coração é entendimento, é pedir entendimento, é discernimento, é saber conduzir as coisas. Porque se a gente pede isso para o Senhor vai nos conduzindo de forma que a gente vai conseguindo conquistar as outras coisas, segundo aquilo que é necessário, segundo aquilo que nós precisamos.
porque às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. O 6º item é temer a Deus. O Senhor se agrada que temem a Ele, claro, é lógico. Temer a Deus. Salmo 147:11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Você teme a Deus, o Senhor se agrada. Se você teme com todo o seu coração, e como eu disse já em outros vídeos, temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecer a sua soberania, a sua grandeza e saber que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. E o sétimo e último item dessa lista é seguir a Cristo e obedecer os seus mandamentos. Isso agrada muito o coração de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, se você crê no Filho, obedece o Filho e os seus mandamentos, isso agrada muito o coração de Deus. Deus disse, lá em Mateus 3,17, quando Jesus estava sendo batizado, ele foi batizado por João Batista. Quando ele se levanta, o Espírito Santo, em forma de pomba, pousa sobre os ombros de Jesus e a voz lá do céu do Senhor diz: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. O Senhor se agrada de Jesus, então se você ama Jesus e obedece os seus mandamentos, o Senhor se agradará de você, porque nós somos salvos por Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica, Ele que criou esse elo de ligação entre a gente e o Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Jesus falou. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, em João 14:21. Então, se você quer agradar o coração de Deus, presta bem atenção em todos esses preceitos que eu te disse, mas não deixe de ler a Bíblia. Em toda a Bíblia há diversas maneiras de agradar o coração de Deus. Eu destaquei essas por ser as principais, no sentido de que literalmente tem a palavra agradar o coração de Deus. Mas se você vive com Jesus, se você ama Jesus e você quer praticar o bem, ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo, você vai agradar o coração de Deus. Deus te abençoe, espero que Ele te ajude nessa jornada.